Bom dia a todos. Bom dia, professor. Desculpem a minha demora, tá? E esse quadro aqui tá no quarto da minha irmã. Ela tava dormindo, eu tive que chamar ela para ir para o meu quarto. Pessoal, pessoal que já entrou já pode dar presente, ok? Tá, vai lá no chat logo, aproveita. Então, vamos lá, pessoal. Se mais alguém for entrar, vocês vão me avisando que eu vou aceitar, tá? Então, vamos lá. Ontem, né, a gente começou a falar um pouquinho sobre função, né? E a gente vai dar continuidade agora, ok? Vou compartilhar com vocês aqui, né, o PowerPoint de onde nós paramos, ok? Então, vamos lá, deixa eu começar aqui, e vai ficar aqui já para o eixo. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, tá? Só para relembrar. O conjunto, tá? Onde estão os elementos que saem a flecha, tá? Quando a gente tem uma função, chamamos de domínio, ok? O conjunto B representa os elementos que vão receber, tá? São os possíveis elementos que vão receber a flechada, tá? São os possíveis, tá? Chamamos de contradomínio. E aqueles elementos que receberam a flechada, tá? Aqueles que receberam somente, ok? Ele é chamado de conjunto imagem, tá bom? Então, né, a gente consegue ter isso aqui, né, bem definido no diagrama, tá? E ontem a gente parou aqui, né? O que seria a definição de uma função, né? A função, ela é uma relação, né? E para que essa relação seja realmente uma função, né, tem algumas coisas aí que nós temos que ficar bem atentos, né? Como que, por exemplo,
tá? A gente tem que olhar somente para o conjunto onde saem as flechas, ok? Tem que sair flecha de todo mundo e uma única flecha de cada elemento, tá? Para ser função, tá? Não importa se esse elemento vai receber 3 flechadas ao mesmo tempo, tá? Não me importa. Ou se vai sobrar alguém aqui, não tem problema também, tá? O que você tem que analisar é somente o primeiro conjunto onde saem as flechas, ok? Tá bom? Para ter uma função. Se isso daí não acontecer, que é o exemplo desse diagrama aqui, tá? Ele vai continuar sendo apenas uma relação, tá? Não será função. Ponto. Ok? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui, né, bem interessante, para a gente trabalhar nessa parte aí de função, ok? Olha só. Pintor em construção civil e decoração é o profissional responsável pela proteção e decoração das paredes e outras superfícies mediante aplicação de tinta, né? Ou seja, é o cara que vai montar todas as superfícies, né? E é o cara que vai cuidar da proteção em relação também ao edifício, né? Para que ele não desabe, não tenha uma parede frágil, que não caia fácil, né? Além da parte, né, de decoração, ok? É isso que ele está te dizendo. Ele fala que a aplicação de tintas na construção tem o propósito de melhorar os, e faltou ali, ó, o C, tá? Os aspectos estéticos dos edifícios, ok? E a sua proteção contra os efeitos da água, corrosão, insetos e fungos, né? Então ele fala que tem uma grande importância aí de você utilizar, né, a tinta na construção, né, que ajuda aí a não ter paredes, né, com infiltração, né, tornando assim a construção frágil, né? Aí ele fala o seguinte, ó, o preço do serviço executado por um pintor consiste em uma taxa fixa de R$ 50, ok? Mais R$ 15 por metro quadrado de área pintada, ok? Determine a letra A nesse exemplo. A fórmula que define a função. Ou seja, tá? Na letra A ele quer saber a lei de formação da função, ok? Ele quer que você represente a função, tá? Na forma algébrica, ok? Na letra B, ele quer saber qual é o preço cobrado pela pintura de 200 metros quadrados. E na letra C, ele está falando que um cliente pagou R$ 2.000 pelo serviço de pintura. Ele quer saber, então, qual foi a área pintada. Tá? Foram 3 perguntas, né, em cima de um problema. Tá? Então, nesse momento, eu vou tirar aqui o compartilhamento, ok? E a gente vai vir para o quadro rapidinho, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu botar aqui, para ficar bem claro, tá? Ok? De como vai funcionar. Então, vamos lá. Letícia, olha só, esse exemplo é muito parecido com aquele que você falou comigo, tá? Que você comentou. Então, preste atenção aqui, tá? É o mesmo procedimento, tá bom? Então, olha só. Exemplo 2, tá bom? Ele está me falando o seguinte, né? Que esse pintor, ok? E esse pintor, ele tem uma taxa fixa. Que taxa é essa? Tá? R$ 50. Ou seja,
não me importa, tá? Não importa qual é a área que ele vai pintar, tá? Não importa se é 10 metros, 20 metros quadrados, 15 metros quadrados. Ele tem uma taxa fixa. Ele vai cobrar R$ 50, isso é certo, né? E ele fala mais, né? 15 metros por metro quadrado, né? Ou seja, R$ 15, né? Por metro quadrado, tá bom? Essas são as informações. E a letra A, ele quer a lei de formação da função, ok? Ou seja, escrever naquela forma, né? Y igual, né? A alguma coisa X, né? Tudo isso, aquela linguagem algébrica. Como é que a gente vai fazer isso? Simples, né? O Y, pessoal, tá? Na realidade aqui, ele é a variável dependente. Ele vai ter o valor, né? A ser pago, tá? Né? Só que esse valor a ser pago vai depender de um X, né? Quem é esse X? Tá? É a área pintada, né? Ou seja, a área por metro quê? Quadrado, ok? Vou até botar aqui, ó, área, né? Por metro quadrado, ok? Tá bom? O que ele está me dizendo com isso? Né? O seguinte, tá? Eu, né, cobro R$ 15 por metro quadrado, ou seja, 15 vezes x, ok? Por quê? Olha só, 1 metro quadrado vezes 15 vai dar 15. 2 metros quadrados vezes 15, né? Vai dar 30. 3 metros quadrados, né? Vezes 15, isso daí vai me dar R$ 45, né? Que eu vou ter que pagar, ok? Ou seja, 15 vezes x, né? É porque esse valor vai aumentar dependendo da área, tá? Mas o que ele falou? Que ele tem uma taxa fixa. Ok, ó, taxa fixa, né? Ele vai cobrar esses R$ 15 por metro quadrado, mais quanto? 50, que é a taxa que ele sempre cobra, ok? No final disso aqui tudo, pessoal, né? Dependendo da área que eu vou pintar, eu vou ter um valor final a pagar a esse pintor, que é exatamente quem? O Y, né? Ou seja, isso aqui tudo vai ser igual a quem? A Y, né? Ou seja, transformei, né, o problema numa linguagem algébrica de função, que é a lei de formação, tá? Lembrando que você pode escrever dessa forma, ou, tá, f de x é igual a 15x mais 50, tá? Lembrando, f de x é a mesma coisa que y, tá? São sinônimos, ok? Para começar, tá? Aí a letra B, né? Ele me pergunta o seguinte, ele quer saber qual é o preço, né? Ou seja, qual é o valor de y quando o x, né? Que é a área por metro quadrado a ser pintada, for de 200 metros quadrados, ok? Tá? É isso que ele quer saber na letra B, tá bom? Ou seja, qual é o valor que eu vou pagar por essa pintura se eu for pintar uma área de 200 metros quadrados, né? Utiliza a lei de formação da sua função, né? Se o x está valendo 200, tudo que tiver x, você vai substituir por 200. Acabou. Então, ó, f de 200, ok? Vai ser igual, tá? 15
vezes 200 mais 50. F de 200 vai ser igual, tá? 15 vezes 200, isso aqui vai dar 15 vezes 2, 30, vai dar 3.000, tá? Mais 50. Ou seja, F de 200 é igual. 3.000 mais 50 vai dar 3.050 reais, tá? Esse aí vai ser o valor final a ser pago, tá? Acabou o problema. Acabou ali, tá? Professor, precisa fazer mais alguma coisa? Precisa não, tá? Acabou literalmente ali, ok? E na letra C, né? Ele quer saber o seguinte, ó, eu paguei 2.000 reais, tá? Pelo serviço. Eu quero saber qual vai ser a área que ele vai pintar, né? Já que eu paguei 2.000 reais, ok? Isso é o que ele quer saber. Então, na letra C, né? Ele está fazendo o papel inverso, tá? Que papel inverso é esse? Simples, olha, tá? Na letra C. Dessa vez, ele fala que o Y, né? Foi 2.000 reais, ok? E ele quer saber quem? O X da parada, tá? Se ele quer saber quem é o X, é simples. Utiliza de novo quem? A lei de formação da sua função, né? O f de x não é a mesma coisa que y? Sim. Quem é o y? 2.000. Então você substitui aqui. Pronto. Vai ficar 2.000, tá? Já que f de x é a mesma coisa que y, e y vale 2.000, substituir aqui. E vou repetir esse trecho. 15x mais 50. Ó, equação do primeiro grau. Isso aqui você sabe resolver. Quem tem x fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Menos 50 igual a 15x. 2.000 menos 50, né? Isso aqui vai me dar 1.950 igual a 15x, ok? Passo 15 para cá dividindo. 1.950 dividido para 15 igual a x. Logo, x aqui vai dar 1, vai sobrar 4, 45, 3, 0. 130 metros quadrados, ok? Achei o valor de x, tá? Ou seja, se eu paguei 2.000 reais, ele tem que pintar uma área de 130 metros quadrados, tá? Simples assim. Acabou aqui o problema, tá? Respondi todos os itens. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto, até aqui? Letícia, conseguiu entender essa parte? Eu montei todinha. É, consegui. O exercício 2. Exemplo 2, quer dizer. Igual, tá? Pessoal, pode continuar então. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos lá, tá? Não se preocupe de copiar isso aqui agora não, tá? Depois eu vou botar lá no Eclese e você pode rever, tá? E copiar sem problema algum. Ou pode tirar print aí da tela, né? Se você quiser. Então vamos lá.
Então, vamos lá, o exemplo 2, ok? Outro exemplo, né? Exemplo 3, né? Olha só. Dada a seguinte função, sendo A para B, ok? O que ele está me falando? Que eu vou ligar, né? Vai sair flecha desses números aqui, ó, que são elementos do conjunto A, ok? Quando ele coloca essa seta aqui, né, para B, está dizendo que vai sair uma flecha de cada elemento de A ligando, tá, aos elementos de B. Tá? É isso que ele está me falando, tá bom? E ele fala que para a gente descobrir, né, quais elementos de A vão ligar nos elementos de B, ele fala que temos que utilizar essa função, ok? É ela que vai nos mostrar, né, de quem vai sair a flecha, tá? Para descobrir quem vai receber a flechada, tá bom? E ele quer que você determine, tá? O domínio da função, ok? Ele quer o contradomínio da função, ele quer o conjunto imagem, e depois ele quer que você represente tudo isso no diagrama de flechas, tá? Ok? É isso que ele está te pedindo aqui. Então, ó, vou dar um stopzão aqui e vou vir para o quadro novamente, tá? Vou escrever todo o exemplo aqui para a gente não ficar voltando lá, tá? Então, ó, exemplo 3, tá? Ele fala o seguinte, ele fala que f, né, de A para B, f de x é igual a x mais 1, os elementos do conjunto A é 1, deixa eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. A letra B do conjunto B, perdão, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Na letra A, ele quer saber o domínio, tá? Na letra B, contra domínio. Na letra C, conjunto imagem. E depois, diagrama de flechas. Então vamos lá, preste atenção, tá? Lembra, quem é o domínio da minha função, né? É o conjunto, ok? Da onde sairão as flechas, tá? Então, olha só, primeira coisa. Quando ele te dá essa notação aqui de função, ele já está te dizendo quem é domínio e contradomínio, ok? Então, olha só. Tá vendo esse azinho aqui? Que ele começa a anotação, né? E logo em seguida a seta que sai dele. O que ele está me referindo daqui? Que vai sair flecha dos elementos do conjunto A, ok? É isso que ele está me referindo nessa anotação. Ou seja, vai sair uma flecha do 1, uma flecha do 2, uma flecha do 3, uma flecha do 4 e uma flecha do 5, ok? Ou seja, está saindo flecha de todos os elementos do conjunto Q. A, tá? Ou seja, na anotação, né, ele está te dizendo já que é o conjunto A que vai sair as flechas, né, o domínio, tá, da sua função, ok? Tá? O domínio da sua função vai ser exatamente quem? O conjunto A, ok?
Então, você vai escrever aqui, tá? Ó, domínio, tá? Conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Acabou aqui. Professor, precisa fazer mais alguma coisa? Não, é só isso. Você já deixou indicado, tá? Na letra B, ele quer saber quem é o contradomínio da função. Você está vendo que a seta está apontada para quem? Para o B. Então, quando ele te der essa anotação, o que ele está te dizendo? Né? Que os possíveis, tá? Os possíveis valores de y, os possíveis valores que vão receber a flechada são elementos do conjunto Q, B. Okay? Que elementos são esses? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Todos esses elementos aqui são possíveis valores que vão receber a flechada, tá? Ou seja, quem é o contradomínio? É o próprio conjunto B com esses elementos. Pô, então, você vai chegar aqui e vai escrever. Conjunto B é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. Esse é o contradomínio, tá? Agora, na letra C, ele pede o conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? Tá? É o conjunto de elementos, o conjunto de valores que receberam a flechada. Tá? São aqueles somente que receberam. Como é que a gente descobre isso? Aí a gente vai utilizar a lei de quem? De formação da minha função, que ele me deu. Ok? Somente com ela eu consigo descobrir. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai fazer uma pequena conta. Tá? Quem está representando, tá, os valores de x, tá, são os valores, ok? Os elementos do conjunto A, que é o meu domínio, tá? O domínio da função está sempre representando os valores de x, ok? Sempre, tá? Vou ter que pegar cada valor, ok? Substituir na lei de formação, que eu vou achar o y. Ou seja, eu vou saber do 1 se vai ligar ou no 1, ou no 2, ou no 2, ou no 3, ou no 4, no 5, no 6, ou no 7. Né? Depois que eu substituir o 2 aqui, eu vou descobrir se ele vai ligar ou no 1, ou no 2, ou no 3, ou no 4, no 5, no 6, ou no 7. Tá? Em qual elemento de B vai receber a flechada. Então, você vai fazer, ó, F para o primeiro valor de x, 1. Ou seja, tudo que tem x aqui, ó, você vai substituir por 1. 1 mais 1 deu 2. Ok? Vou pegar o 2 aqui, que é o elemento do conjunto A. F de 2 vai ser igual. 2 mais 1 dá 3. Ok? Vou pegar o 3 aqui agora. F de 3 é igual a 3 mais 1 dá 4. Ok? Vou pegar agora o 4. F de 4 vai ser 4 mais 1, que vai dar 5. Ok? E eu vou pegar o 5 aqui, ó, que é o último. F de 5 vai ser igual a 5 mais 1, que dá 6. Okay? Ou seja, o 1 ligou com o 2 do conjunto B, o 2 daqui ligou com o 3, o 3 aqui ligou com o 4 ligou com o 5 e o 5 ligou com o 6. Tá? Como é que a gente representa tudo isso no diagrama? Ok? Vou mostrar agora. Tá? Que é o que ele me pede no item D. Ok? Olha só como é que vai ficar agora. Ó, conjunto A, conjunto B. Elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5. Elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora aqui eu vou ligar quem? Você fez o cálculo aqui, olha. Tá? 1 ligou no 2. Então, ó. 1
ligou no 2. 2 vai ligar no 3, ó. 2 vai ligar no 3. 3 vai ligar no 4. 4 vai ligar no 5. E o 5 vai ligar no 6. Ok? Tá? Ó, saiu flecha de cada elemento de A, ok? Tá bom? E uma única flecha de cada elemento, né? Quando você escreve dessa forma, você está me dizendo que o x vale 1 e a imagem de 1, tá? O y de 1 é 2. Quando você escreve dessa forma, você está me dizendo que o x é 2 e a sua imagem é 3, ou seja, o valor de y. E assim por diante, tá? Contradomínio são todos os elementos desse conjunto, como nós escrevemos, e o conjunto imagem é o conjunto de elementos que recebeu a flechada, que é esse cara aqui de verde. Ok? Conjunto imagem, que são os valores de y. Pronto. Tá? Escrevi na forma de um diagrama. Ok? Bem moleza, né? Por enquanto, teve alguma dúvida, pessoal? Foi tranquilo por enquanto? Todo mundo entendeu ou o pessoal dormiu? Deu para entender. Deu pra entender tudo. Então tá beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, fale, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui quanto tempo tem, né? Só pra eu ter aqui uma pequena noção. Então, olha só. Devido ao tempo, não vai dar, né, para eu entrar, né, no assunto sobre função do primeiro grau, o que a gente entraria agora. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo tempo, né? Que é aí de 10h50 a 11h40. Tá bom, pessoal? Dudu, Oi. o senhor quer que a função do primeiro grau esteja no caderno? Quer que copie? Então, se você puder, como é que se fala? Imprimir tudo aquilo, eu acho que fica mais fácil do que você copiar, Uhum. tá bom? Desde que Tá. você não perca, tá? Guarda numa pastinha ou cola no caderno, grampeia, não sei, tá? Tá. Tá? Porque ali é muita coisa mesmo, tá bom? Então fiquem tranquilos aí quanto a isso, tá? Quem puder imprimir, imprime, ok? Agora quem não puder, né? Aí tenta copiar ou, né? Obviamente, não perca aquilo, deixe salvo no computador, então, para pelo menos você, ou no celular, para que você lembre de estudar, né? Utilizar aquilo para estudo, tá? Professor, Ali, a função afim vai cair na prova? nessa não, tá? Lembrando, pessoal, o que vocês vão fazer não é prova, tá? É só uma avaliação, é como se fosse um simulado, ok? Prova é como prova mesmo, a gente fala que é quando é uma avaliação presencial, né? Que envolve uma logística, tá? O que vocês estão fazendo
é como se fosse uma lista de exercício, ok? Que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer lá no CPB Prova. Não é que vai substituir uma nota de prova, só isso, ok? Tá bom? Mas, respondendo a sua pergunta, isso aqui não cai nessa avaliação agora não, tá? Ok? Só na próxima, Tá. tá bom? Então, fique tranquilo, tá? O conteúdo da nossa avaliação agora é equação do segundo grau, ok? Equação b quadrada, equação irracional, equação fracionária, né? Todos aqueles problemas que eu resolvi da lista, praticamente, tá? Quantas questões o senhor botou na avaliação? 10 questões, ok? Uhum. Tá? Fiquem bem tranquilos que tem muita coisa semelhante aí da lista, tá? Por isso que na aula de ontem, do conteúdo, eu botei todo o material para vocês. Botei os PowerPoints que eu utilizei, passei para vocês, botei gabarito do livro, botei gabarito de lista, botei tudo lá para vocês estudarem, tá? E praticarem. Professora Alice fica disponível até que horas? Tá falando da avaliação semana que vem. Não colocou, Oi? não colocou uma hoje no CPB? Ah, botei. Né? Então, Sobre essa isso fica quanto tá tempo lá? estudando. Botei. Então, eu acho que a avaliação vai. Eu acho que eu botei até amanhã lá no CPB. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigada. É porque tava lá do horário de aula, né? Só que aí a gente tem chamada às 11h40, eu fiquei tipo, será que eu consigo fazer em 1 hora e depois entrar numa chamada? Então tem mais tempo para fazer. Não, tem mais tempo. Entendi. Tá bom. Obrigada. Não, de nada, tá? Então, pessoal, para aqueles que ainda não deram presente, aproveitem o momento, deem. E aí a gente tem menos de 1 minuto já, tá? Então, pessoal, tá? Se organizem, não percam a aula de 10h50, porque ela é muito importante, tá, pessoal? Por favor, para que você entenda tudo que eu vou falar sobre função do primeiro grau, tá? Ok? Aguardo vocês daqui a pouquinho, 10h50, tá bom? Tchau, professor. Tchau, Maria. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Bom dia, Dudu. Bom dia, família. Bom dia, professor. Ótima Bom sexta-feira dia, pra vocês. Dudu. Hello. Você? A matéria aí tá facinho. Tá molezinha. Tá molezinha. Loucura.
Deixa eu ver aqui se o restante da rapaziada entra. Pessoal que já entrou, já vai digitando presente aí, hein, pessoal. Bora lá, presente, presente, presente. Tinha um restante aí da rapaziada entrar. Letícia conseguiu entrar? Ela conseguiu. Então vamos lá. Me avisei lá no grupo que eu estou começando. Quem for aparecendo, eu vou adicionando. Então vamos lá, pessoal. Na última aula a gente começou aí, né, a finalizar um breve resumo do que seria função, ok? De como funciona, né, para achar o domínio, contradomínio, imagem, né? Eu representar através de um diagrama, vi o que é lei de formação de função, como é que eu consigo obter a partir de um problema, né, que nós fizemos. E agora a gente vai dar uma pequena continuidade, né, onde eu vou falar finalmente sobre função afim, ok? Pessoal, a função afim, né, a função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau, tá? Ou função polinomial do primeiro grau, ok? Todos esses três nomes que eu acabei de citar se referem-se, tá, à mesma coisa, ao mesmo tipo de função, ok? Então, tá, fiquem bem guardados sobre isso, ok? Então, vamos lá. Agora que eu adicionei uma galera aí que acabou de entrar, né? Digita presente, ok? E eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, né? Com os senhores. Calma aí um minutinho, que deu uma bugada aqui. Calma aí.
Tá abrindo. Foi. Show de bola. Pronto. Então vamos lá. Show. Fazer o compartilhamento aqui de novo. Pronto. Vamos lá. Então vamos lá. Na última aula, né, de mais cedo, eu vim explicando, né, o que seria domínio, contradomínio, né, e etc. aí de uma função, né? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, ok? A função do primeiro grau, ela é conhecida por dois nomes, como eu falei, tá? Então a galera que entrou aí agora, né, repetindo, tá? A função, tá, do primeiro grau, ela é conhecida como função afim, tá? Ou função polinomial de primeiro grau, ok? A forma algébrica dela é nesse formato aqui, ok? F de x igual a x mais b, ok? Ou, tá? Só lembrando aí, ó, da aula de ontem, de hoje mais cedo, o sinônimo de f de x, tá? É y, ou seja, f de x e y é a mesma coisa, tá? Ok? Então, ó, y é igual a x mais b, ok? Então, isso aqui é a minha forma algébrica de representar uma função desse tipo, que é uma função de primeiro grau, ok? Então, olha só. Tá? Seguinte, por que a gente fala que é uma função de primeiro grau, ok? Porque o expoente da sua variável aqui, tá? O expoente da sua variável aqui, ó, é 1, ok? E ele vai ser, né, o maior expoente, né, que tem nessa forma algébrica, ok? Por isso que a gente define ela como função do primeiro grau, tá? Segunda coisa que a gente tem que entender para que realmente exista, tá, essa função aqui, tá? Os meus coeficientes, ok? Ou seja, esse valor que vai aparecer na frente de x, que eu chamei de A, ok? E esse valor aqui, que eu chamei de B, eles são números reais, ok? Ou seja, pode aparecer uma fração ali, pode aparecer um número positivo, pode aparecer um número negativo, tá? Pode aparecer um número irracional, ok? Então, pode assumir qualquer valor ali, tá? Nesses coeficientes, ok? Agora, para que eu tenha realmente uma função do primeiro grau, ok? O importante é eu olhar para o coeficiente A, ok? Porque é ele quem está na frente do x, ok? E está multiplicando ele. O que acontece? Esse valorzinho aqui, pessoal, ele vai poder ser qualquer valor, menos o zero, tá? Por quê? Porque, olha só, para que eu tenha esse tipo aqui, ó, tá? De forma algébrica da minha função do primeiro grau, né? Se o A for zero, zero vezes x vai dar zero. Ou seja, o único termo que vai sobrar vai ser o b. Então, vai deixar de ser uma função do primeiro grau, tá? E vai se tornar um outro tipo de função que chamamos de função constante, ok? Mas não vem ao caso agora a gente falar sobre ela, porque isso daí vocês vão estudar ano que vem, tá? Mais a fundo, ok? Só estou falando de um modo superficial, tá? Ou seja, para que tenha esse tipo de função, o A, tá, pode assumir qualquer valor menos o zero, ok? Por isso que eu escrevi aqui, ó, e A é diferente de zero, tá bom? Só por causa disso, ok? Tá?
Agora, nessa expressão aí, ok? Nessa forma algébrica da minha função afim ou função do primeiro grau, tá? Esses coeficientes, tá? A e B, eles vão ter nomes muito bem específicos, ok? E cada um deles vai me dar uma característica quando eu vou representar essa função no plano cartesiano, no gráfico, ok? O A, pessoal, o coeficiente A, o número que aparece na frente do X, ele é chamado de coeficiente angular, ok? Ele é chamado dessa forma, tá? E o B? O B, ele é chamado de coeficiente linear, tá bom? Só para deixar isso daí, tá? Bem claro, ok? Então, olha só. Eu quero que você preste muita atenção no que está acontecendo nesse gráfico aí, beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é um pequeno GIF, né? Que eu quero que você entenda o coeficiente linear, tá? Se você prestar atenção, o coeficiente linear, o valor dele está variando aqui, tá vendo? Que é o valor de B. E olha em que posição do eixo do plano cartesiano está acontecendo com a reta, tá? Onde que ele está variando, ok? Tá? O coeficiente linear aí, ó, ele está variando, ok? Botei até aqui a função aqui em cima, tá bom? Ou seja, se você vê para cada valor que eu tenho aqui, ó, para esse coeficiente linear, ou a reta está subindo, ou a reta está descendo em cima de cada valor que aparece ali para B, tá? De que forma? Sempre na vertical, ou seja, tá? No eixo Y, ok? Olha aí o que está acontecendo, tá? Isso daí é importante a gente saber, tá? Essa característica e eu vou mostrar para vocês por que isso daí acontece, tá? Então, olha aí quando B é negativo. Olha só para onde está indo a reta, tá? Sempre de uma forma vertical, ok? Olha o que está acontecendo, né? Isso daí é quando B é negativo, né? A gente tem quando B ele é zero, tá? Quando o B ele é zero aí, tá? Acontece isso. A gente vai ter um outro tipo de função, que eu só estou apenas mostrando para vocês, tá? Que seria uma função linear, tá? Que eu não vou entrar nem muito no estudo dela, ok? Mas estou citando aí, tá? Por que a gente tem esse tipo de função linear, tá? Só para deixar bem claro. Porque se o B ele for zero, né? 0x, ó. AX mais zero vai sobrar exatamente quem? O AX. Então, toda função que tem esse formato, pessoal, ela é chamada de função linear, tá bom? Ok? Agora, vocês devem estar pensando assim, caraca, por que isso daí acontece? Né? Porque esse valor aí realmente ele está variando, né? De uma forma sempre no eixo vertical, ok? Então, olha só, a gente vai entender isso daí agora, ok? Pensa assim, né? Essa daí é minha função, ok? Tá? Todo ponto, né, do eixo dos y, né, tem um valor de x, né? Que valor de x é esse, tá? Ok? É quando o x ele é igual a zero. Gabriel, quer perguntar alguma coisa? Você deu a mão ali? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Dúvida eu tenho, mas eu não entendi, Eu mas vou, tudo bem, tô ouvindo. não, eu vou daqui a pouco, eu vou vir para o quadro e vou explicar isso na mão, tá? Tá, ok, obrigada. Nada, pode ficar tranquilo, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Tá? Antes de eu vir aqui para o quadro, ok? Para cada ponto ali que vocês viram que a reta estava subindo, né, verticalmente, tanto para cima quanto para baixo, né,
todos aqueles pontos ali têm algo em comum, tá? Qual é o algo em comum? É que o valor de x deles, tá? Foram zero, ok? Foram e são zeros, ok? Qualquer ponto que eu for marcar, ok? No eixo y, qualquer ponto ali, né? É porque a primeira coordenada dele, né? Que é x, é zero. E a segunda é y, né? Então, quando isso daí geralmente acontece, o valor que sobra na minha função é o b, ok? Por isso que eu escrevi dessa forma, tá? Então, ó, esse ponto aqui que vocês viram, né? Tanto subindo quanto descendo, né? O que que acontece de comum? É porque a primeira coordenada aqui, ó, é zero. E quem sobra da sua função é b, ok? Então, é por isso que a reta que representa essa função do primeiro grau, né, acaba subindo ou descendo, né? Por quê? Por causa do valor de b, ok? Professor, o que isso daí quer dizer? Calma aí, que eu vou vir para o quadro e vou mostrar para vocês, tá? Na mão, que vai ficar mais fácil, ok? Todo mundo olhando para o quadro aí, tá? Rapidinho. Isso daí foi um exercício do segundo ano, né? Mas eu vou apagar agora e vou mostrar para vocês, ok? Tá? Eu li para esse quadro e pensei primeiro, o que é isso? Aí agora eu pensei, será que eu vou passar no segundo ano? Vamos, isso aqui é tranquilo, geometria espacial. Estou estudando prisma. Geometria a gente começa até quando? Oi? Geometria a gente começa até quando? Geometria? É. Terceiro Tipo, a bimestre. gente matéria separada não tem, mas o conteúdo. Terceiro bimestre, se Deus quiser. Então, olha só, pessoal. Essa aqui é a função que nós estamos estudando, ok? O primeiro estudo que eu estou fazendo é em cima do nosso coeficiente, tá? Linear, ok? Tá? Deixa eu desenhar um plano aqui, ok? E a gente vai ver a característica dele no plano cartesiano, ok? Eixo X, que é o eixo das abscissas, eixo Y, ok? Que é o eixo das ordenadas, tá bom? Ok? Agora, eu quero que vocês saibam de uma coisa que vocês estudaram lá no seu sétimo ano, né? Qual é? Ok? Seguinte, para que você marque, tá, um ponto sobre o eixo Y, né? Você tem que ter uma coisa. Qual é essa coisa? Né? O par ordenado que está representando esse ponto aqui que você marcou, tá? A sua primeira, tá? O seu primeiro valor aqui desse par sempre é o de x. Para isso aqui acontecer, é porque o valor de x ele é o quê? Zero, ok? Quem é o valor de y que vai aparecer aqui? Tá? Que é o segundo valor do seu par ordenado, tá? Já que ele é y, vai depender do valor que você marcar no eixo y. Se você marcar aqui que é 4, é porque aqui vai ser o quê? 4. Se você marcou esse ponto aqui sobre o eixo y, se ele é menos 2, né? Qual é, então, o par ordenado dele? x0 e y o quê? Menos 2. Tá? Ah, professor, eu quero marcar aqui na origem. Não tem problema. Quando que isso daí acontece? Quando o x é 0 e o y também ele é o quê? 0. Ok? Tá? Ou seja, você só pode marcar um ponto sobre o eixo y porque o seu primeiro valor do par ordenado, que é x, está valendo sempre quem? 0. Né? E eu posso trazer essa definição para essa função. Né? Porque você viu que no gráfico, a reta que representa a função estava sempre variando aqui, ó, tá? Sempre na vertical, ou para cima ou para baixo, né? Quando o b ele era positivo ou era negativo, por causa desse mesmo esquema, né? Por quê? Quando x é zero nessa função, olha o que acontece. A vezes 0 mais b, ok? Y é igual a vezes 0 é 0 mais b.
0 mais B é o próprio quem? B. O que isso significa? Né? Que o ponto que a gente vai marcar, ok? Sobre o eixo Y, quando a gente quer representar, né, o gráfico de uma função, ok? Tá? Se eu quiser marcar um ponto por onde vai passar a reta que vai representar essa função, é simples. Tá? Qual é esse ponto? Tá? O que valor que a reta vai passar no eixo Y, ou melhor dizendo, tá? É exatamente sobre o valor de quem? De B, ok? E por que isso aqui acontece? Tá? Porque o valor de x dele é sempre quem? 0 para que isso aqui aconteça, tá? Agora eu vou dar um exemplo de uma função aqui, ok? 2x mais 1, tá? 2x mais 1, ok? Eu quero saber, né, em que ponto a minha reta, ok, que representa essa função no plano cartesiano, né, vai passar no eixo Y, né? Você aprendeu que isso aqui acontece, tá bom? Quando o valor de x ele é o quê? 0. Aí sim eu posso marcar um ponto, né, que vai ser um par ordenado sobre o eixo Y, né? Então você vai pegar o 0 e vai substituir aqui. Y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Y é igual a 2 vezes 0, 0 mais 1. Logo, o valor de Y é quanto? 1. Vê se esse 1 que apareceu aqui para a gente no cálculo, repara só, ele é o próprio valor de quem? De B. Quem é o B? O meu coeficiente linear. Ou seja, vou marcar o ponto sobre o eixo Y exatamente, né, quando ele está valendo o quê? 1, que foi o valor que eu encontrei. Ou seja, quem é esse par ordenado, tá, que está sendo representado por esse ponto aqui que eu marquei? Quando o valor de x dele é 0, o valor de y dele é o quê? 1, né? Ou seja, isso aqui acontece toda vez, né, porque o x é 0, e o valor que está aparecendo é sempre quem? O b, que é quem? O coeficiente linear. Olha aqui o valor dele. E olha o valor que encontramos. É o mesmo valor. Professor, Então, por isso que eu posso marcar dessa forma. Tá? Fale. e se não for 0? Então, vamos lá. O que acontece, o Davi? Tá. E se o x não for 0, professor? Aonde que a gente vai marcar esse ponto? Simples agora, tá? Vou mostrar para você, ok? Deixa eu apagar aqui. Me fala um valor aí para x, Davi. Você escolhe. 2. 2? Show de bola. Tá? Deixa eu apagar só esses pontos aqui. Tá? Só para não desenhar outro plano aqui. Pronto. Então, olha só. Você falou para mim, né, onde que eu vou marcar esse ponto quando o x ele é 2, correto? Para eu marcar um ponto, eu preciso ter um par ordenado. X, Y. Ok? Você está me falando que o x aqui está valendo 2. Então, preciso saber o valor de quem? De y. Como é que eu descubro? Simples. Pego o 2 e substitui na função, tá? No lugar de x. Então, ó, y é igual a 2x mais 1. Então, no lugar de x, vou substituir por 2. Ok? Para descobrir o y dele. Y é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1. Logo, o y vai ser igual a quem? 5. Ou seja, eu vou vir aqui no eixo x, que é o eixo das abscissas, ó, 1, 2, ok? E no y é o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E vou prolongando isso aqui, ó, até que essa linha pontilhada se encontre. Ou seja, eles vão se encontrar nesse ponto.
Ou seja, esse ponto aqui está representando o par ordenado, onde x é 2, o y dele é o quê? 5, que nós encontramos. Ok? Professor, Vale. mas pode haver de o x cair nas abscissas? Porque fica na vertical, ele pode ficar na horizontal? Horizontal? Pode, não tem problema nenhum. Professor, Vai ser a quando mesma isso aí coisa. é o mesmo procedimento. Qual é o detalhe agora? Tá? Vou falar para você, tá bom? Para que o ponto esteja sobre o eixo y, né, que é o eixo na vertical, é porque o valor de x que sempre aparece no meu par ordenado, como eu falei, ele é o quê? 0. Ok? Agora, professor, eu quero que esse ponto esteja sobre o eixo das abscissas, né? Sobre o eixo x. Quando é que isso daí acontece? Simples, tá? Aquele pontinho vermelho ali acontece, tá? Porque eu tenho um valor de x, só que agora o meu y, ele vai ser o quê? 0, tá? Ou seja, toda vez que eu tiver um par ordenado dessa forma, eu posso marcar um ponto, tá? Que vai representar um par ordenado sobre o eixo x, né? Agora, que valor que eu vou marcar sobre o eixo x? O valor que você quiser, tá? Por exemplo, tá? Esporadicamente. Não estou falando de função ainda, tá? Então, olha só. Se você quiser que o ponto esteja sobre o valor de x menos 1, então você vai botar o par ordenado, menos 1 e 0, né? Aí você vai marcar aqui, ó, menos 1 está aqui, passo a bolinha, menos 1 e 0, ok? Tá bom? Agora, professor, né, eu vou ter algum ponto da minha função que vai estar sobre o eixo x? Sim, isso daí acontece, tá? Quando que isso daí acontece? Vamos raciocinar comigo, tá? Agora, trazendo essa definição para a função, tá? Você viu que eu falei que o ponto vai estar sobre o eixo x porque o valor de y dele é o quê? 0. Concorda comigo? Ok? Y é igual a 0, concorda? Quando a gente traz essa definição para a função, tá? Que eu quero deixar bem claro, é que ele vai ter dois nomes que vão significar a mesma coisa, tá? Que é o zero da função, ok? Zero da função ou raiz da função, ok? O que é isso que ele está te falando? Né? Ele quer saber qual é o valor de x quando o y da sua função ele está valendo o quê? 0. Ok? Que x é esse, né? Que valor de x é esse, onde eu vou marcar um ponto sobre o eixo das abscissas, né? Que vai ser por onde a reta que está representando a minha função do primeiro grau vai passar, né? Vou pegar o exemplo da função que eu botei aqui, ó, 2x mais 1, correto? Vou descobrir o ponto. Como? Faz o zero da função. O que é o zero da função? Quando eu pego a minha função, ok? E no lugar de y, substituo por quem? Por zero. Então vai ficar 0 igual a 2x mais 1, tá? Isso aqui agora é uma equação do quê? Do primeiro grau. Como é que a gente resolve? Passa 1 para o outro lado, que vai ficar negativo, igual a 2x, e passo 2 para o lado de cá, dividindo. Ou seja, x igual a menos 1 sobre 2. Passei o 2 para cá, dividindo. Ou seja, quando que eu vou ter na minha função, né, um ponto por onde a reta passa, tá? Sobre o eixo x. Quando o valor de x dele, ó, tá? Por exatamente, ok? Meio. Então, vou marcar aqui, ó.
menos meio, perdão. Tá? Pronto. Eu sei que vai ter uma reta que vai passar aqui. Tá? Por quê? Pessoal, o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Ele é representado sempre por uma reta. Ok? E eu vou mostrar para vocês por quê. Tá? Então, olha só. O valor, tá? Que a minha função, essa função aqui, ok? Vai passar sobre o eixo x em que valor? Menos meio. Então, para você descobrir sempre esse x aqui, é só você igualar a sua função a zero. Tá bom, Maria? Tá bom. Deu para entender? Aham. Ok. Pessoal, deu para entender até agora? Sim. Ou alguém teve alguma dúvida? Fale, alguém falou. Deu pra entender. A lista do CPB que o senhor colocou lá no E-Class é sobre essa matéria, né, professor? É, tá? Mas aí, dependendo aqui da... Se eu não conseguir fechar, tá? Para vocês fazerem aquela atividade lá hoje, eu vou adiar ela, tá? E aí eu vou deixar para outra semana, né? Já que na próxima vocês vão estar fazendo a avaliação, para a próxima, né? Semana que vem a outra, que aí eu quero terminar de explicar tudo de função. Eu vou trazer alguns exercícios para fazer com vocês no quadro, para depois vocês fazerem aquela lista, tá? Ok? Então, aquela lista ela não precisa ser feita, tá? Porque eu tenho que terminar isso aqui, ok? Show. Tá bom? Só para deixar claro, ok? Tá? Ai, que bom, não entendi nada. Quem falou isso? Raquel, né, professor? Caraca, Thaís, tu não cala a boca. Calma. Calma, amiga, a vai gente tá na fazer mesma. É que eu não entendi como você vai usar isso numa questão de, tipo, de uma prova. Vamos supor, você viu isso então numa você prova, não... como vai aplicar na prova? Calma, isso que eu tô te falando. Primeiro a gente tem que entender o comportamento da função. Aí, quando eu for trazer exemplos para fazer com vocês, aí vocês vão entender como é que isso daí é cobrado numa questão, entendeu? O importante é, eu quero saber o seguinte, isso aqui que eu expliquei, você entendeu? Ah, eu entendi. Então tá beleza. Calma, que eu vou trazer questões para vocês, ok? E eu vou mostrar para vocês como isso aqui tudo é aplicado, tá? Ok? Não se turbe o vosso coração, não seja ansioso ou ansiosa, tá? Calma, Tá bom. bom? Tá? Fique tranquila, tá? Deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Se dá aqui para eu fechar uma outra parte. Não. Não. Não vai dar tempo, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Sem ser semana que vem, né? A outra, tá? Eu vou continuar sobre esse assunto, tá bom? Com vocês, ok? Vou explicar bonitinho. Só faltou explicar aqui o coeficiente angular, né? O comportamento dele e a representação da função no gráfico. Como é que eu monto o gráfico de uma função, né? Então, na próxima aula, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, fiquem tranquilos. Depois que eu terminar de explicar isso, aí eu vou vir com vários exemplos fazendo com vocês, tá? Mostrando como que a gente se aplica isso. Quando é que eu vou aplicar o zero da função? Quando é que eu vou precisar montar o gráfico, né? Quando que eu vou precisar... quando a questão me dá o gráfico e quer saber que função é aquela que está sendo representada, né? Tudo isso eu vou trabalhar com vocês, ok?
tá? Vou trazer vários exemplos e vou fazer com vocês aqui, tá bom? Tá bom. Tá? Fiquem tranquilos, ok? Então, ó, aquela lista que eu deixei no CPB Prova, eu vou adiar, vou mudar aqui, tá? Vou configurar e vou mudar o dia dela, tá? Não precisa fazer aquela atividade, tá bom? Fiquem tranquilos, ok? Vou editar lá no iClass. Editar o que? O que passou hoje? Não, vou editar o que eu descrevi lá. Eu deixei uma atividade, eu vou tirar essa atividade de lá, A tá? de hoje? É. Poxa vida. Não, é porque eu preciso terminar isso aqui para que vocês façam. Eu pensei que fosse dar tempo, mas não deu, tá? Tá bom. Então aí vocês vão ter uma folga aí hoje, tá? Aqueles que ainda não deram presente, por favor, digite aí no chat, com todo respeito. Tá? Então, pessoal, revejam o vídeo, tá? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, não fique com vergonha, me chame no privado, tá bom? Vou estar aí explicando para vocês novamente, tá? Se for preciso, não tem problema nenhum, tá? O importante é a gente entender toda essa parte teórica, tá? Daqui a pouco eu vou vir com exemplos e vou fazer tudo com vocês, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, perdão, vocês me mandem lá no WhatsApp, tá? Que eu vou estar respondendo, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado Tchau, aí. professor. Fiquem com Deus, ok? Tenham um restante de tarde maravilhoso. Eu também. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. professor. Valeu, rapaziada. Tchau, professor. Tchau.